Então, pessoal, a gente vai continuar falando aqui a respeito de integração. A gente viu um único método, né? O método dos trapézios, né? E a gente viu que ele tem dois tipos, digamos assim, né? Você pode subdividir, né? O trapézio simples, em que você substitui a função por um único trapéziozão lá, e a área desse trapézio vai dizer qual é o valor da integral, no determinado intervalo, ou o método dos trapézios composto, né? Em que você escolhia o número de subintervalos, lembrando que a gente aqui sempre trabalha com subintervalos, né? O N significa subintervalos, o número de pontos é sempre um a mais que o número de subintervalos. Então, você escolhia, digamos assim, ou a questão dizia, né? Ou o professor escolhia para você, né? O número de subintervalos, e você aproximava por esses N trapézios, né? A sua curva, e usava a fórmula composta, né? Lembrando que a fórmula composta tem esse jeitão aqui, né? O primeiro ponto sozinho, todos os pontos intermediários multiplicados por 2 e o último ponto sozinho também, né? Então, você aplicava essa fórmula composta e, no final das contas, obtinha lá o seu resultado, que era sempre melhor, né? Em tese, né? Melhor do que o resultado do trapézio simples, certo? E a gente viu que a fórmula do erro para o trapézio composto era essa daqui, que é basicamente multiplicar por n, né? Você vai aplicar n vezes o seu método dos trapézios, e aqui tem um erro de uma única aplicação, para um único subintervalo, né? Então, você multiplica por n e acha aí, né? Mais uma vez, pega o que maximiza o erro, né? Durante todo o intervalo aí, multiplica isso por n e você acha o seu resultado. Então, vamos só mostrar aqui para vocês que você pode representar essa fórmula do erro de duas formas diferentes, e dependendo do que você está atrás, do que você está querendo responder, digamos assim, você pode utilizar uma alternativa ou outra. Então, no slide, tinha dizendo que o nosso erro era menos b menos a, tudo isso dividido por 12, a derivada segunda da sua função, aplicada ao ponto mágico, psi vezes h ao quadrado. Então, essa aqui é a formulação básica, digamos, né, que aparece aí no material. Só que a gente sabe, desde o início, que para calcular o h, isso é b menos a dividido pelo número de subintervalos, dividido por n, né? Então, se você pegar essa formulação do h e substituir aqui, você vai chegar à sua formulação alternativa, né? Então, veja que vai aparecer b menos a ao quadrado, e você vai multiplicar mais uma vez isso por b menos a, né? Então, aqui vai ficar menos b menos a ao cubo, vezes f, duas linhas, de psi, tudo isso dividido por 12, n ao quadrado, né? Então, o b menos a ficou ao quadrado, multiplicou por isso, ficou ao cubo. O n ficou ao quadrado e fica quietinho aqui no canto dele mesmo. Então, vejam que essas duas fórmulas, elas são idênticas, né? Todas duas são a fórmula do erro de truncamento que a gente está cometendo ao aplicar o método do trapézio composto para poder integrar uma função qualquer, né? F de b a a. Então, você derivando duas vezes, achando que se maximiza, né? Você consegue achar o erro. Então, veja que em uma das fórmulas a gente coloca ela em função de h, enquanto na outra a gente coloca em função do n, né? Então, lembrando aí, o que é h, o que é n, né? Então, integrando de a até b. Então, o n é o número de subintervalos que você vai subdividir, e h é a distância, né? Então, aqui a gente tem n subintervalos, e h é a distância que você deve andar entre o incremento aí, né, entre os seus pontos x, para poder produzir esse número de subintervalos. E já que os dois, né, estão intimamente relacionados, você consegue expressar sua fórmula em razão de um ou em razão de outro, certo? Beleza, pessoal? Então, normalmente a gente utiliza mais essa segunda formulação aqui, que você tem o n, que é o número de subintervalos. Beleza? Aí, bem, a gente resolveu aqui, por último, se eu não me engano, foi essa daqui? Foi? Não, foi a do seno, né?
A gente fez a integral de 0 a π sobre 2, né, do seno de x, com 4 subintervalos, né? A gente começou calculando o h, né, deu π sobre 8, armamos a nossa tabelinha, né, e a gente aplica a fórmula e você chega a esse resultado, né? A gente mostrou aqui, né, mostrou graficamente. Aí, bem, vamos começar aqui a nossa aula de hoje, finalmente, com um problema um pouco diferente. Ao invés de eu dizer a vocês qual é o número de subintervalos que eu desejo que vocês utilizem, né? Em vez de vir na questão aí, utilize 6 subintervalos, eu vou dizer o seguinte, ó, eu quero que o erro seja tanto. E cabe a vocês definirem qual é o número mínimo de subintervalos que você tem que utilizar para você garantir que o seu erro não vai ser maior do que o erro que eu informei. Então, se vocês lerem a questão, né, calcule a integral abaixo, utilizando a regra dos trapézios compostas, e divida aí o seu intervalo em n subintervalos, de forma que o erro seja menor do que 0,05. Então, a gente vai ter que descobrir quantos subintervalos a gente deve utilizar para que o erro seja garantidamente menor do que esse valor aí, certo? Depois de descobrir qual é o n que garante isso, a gente utiliza esse valor de n para poder realmente calcular a nossa integral, certo? Então, como é que a gente vai resolver esse tipo de questão? Então, a integral é de 0 a 1, de 2x2 mais 3 dx. E o que ele deseja é que o nosso erro seja menor do que 0,05. E quer descobrir quantos subintervalos são necessários. Bem, está aqui a nossa fórmula, né? Então, o que ele quer é que isso aqui seja menor do que 0,05. Ok? Então, é isso aqui que a gente vai utilizar. O que vai acontecer é que a gente tem que substituir todos os valores dessa fórmula, menos o n, que é o que a gente deseja calcular. Então, por exemplo, né, os limites de integração b e a, aqui, né? De a até b. Então, o nosso b aí, no exemplo, ele vale 1, e o nosso a, no exemplo, ele vale 0. O que é que vai acontecer com o meu f, duas linhas? Bem, a minha função f é essa que vocês estão vendo aí. F' vai ser 2x, desculpa, 4x, ok? Então, derivada de 2x ao quadrado vira 4x, o 3 aparece. E o meu f, duas linhas, vai ser simplesmente 4. Esse é mais um daqueles exemplos em que o valor do xi pouco importa, né? Então, a nossa derivada segunda, ela é constante. Então, o xi pouco importa. Vou botar assim mesmo, né? Então, para qualquer valor de xi, essa derivada segunda aplicada a ele vai dar esse valor que a gente achou agora há pouco aí em cima, né? Que é simplesmente 4. E daqui? Tudo que você tem que fazer agora é isolar o seu n nessa equação, certo? Então, a gente vai ter que 12n ao quadrado vezes 0,05 é maior do que 1 vezes 4. Então, isolando o n aqui, né? Só fiz passar o 12n ao quadrado para o lado de lá, né? Devia ter deixado o 12, né? Devia ter passado só o n, né? Pelo menos, sobre 12, né? Então, o nosso n, ele vai ser maior do que a raiz de, aí bem, né? 4 sobre 12 vezes, dividido, né? Tudo isso dividido por 0,05, né? Aí bem, se você fizer as continhas aqui, né? Descobrir esses valores, deixa eu ver se eu botei aqui um pouco mais detalhado. Vou até fazer do jeito que eu fiz aqui no material, para ficar um pouco mais detalhado para vocês, né? Então, n ao quadrado vai ser maior do que 1 sobre 0,15. Então, se você deixar o n ao quadrado, passar só o 0,05 aqui dividindo, né? Você chega a esse resultado aqui. E, finalmente, fazendo aí, isso aqui dá igual a 6,667. E, finalmente, fazendo a raiz quadrada de 6,66, você chega que o seu n tem que ser maior do que 2,58. Beleza? Compreenderam como é que a Então, gente escolha o 3. determinou?
Desculpa, Ricardo. Eu escolho 3 subintervalos? Eu ia perguntar isso agora, né? Para variar, vai ver o rapaz do spoiler, né? É o homem calculadora. O homem que calculava, Ricardo. O homem que calculava. Pronto, Ricardo. Então, você falou aí, então vou escolher 3 subintervalos. Por quê, Ricardo? Por que não 2, por exemplo? Porque é maior, né? É maior, né? Está dizendo que tem que ser maior, né? Perfeito, né? Então, veja que se o meu N fosse 2,58, você garante que o erro é menor do que isso. Se for 2, garanto não. Certo? Se for 3, continuo garantindo. Para qualquer N maior do que isso, eu garanto. Posso fazer N igual a 4, professor? Pode, né? Se você for covarde, né? Aí, né? Quiser botar um maior ainda, né? O que acontece é que, usando, né, os dados aqui do problema e a fórmula do erro, o N tem que ser maior do que 2,58. O próximo número inteiro, né, dado que o número de subintervalos é um número inteiro, o próximo seria N igual a 3, né? Portanto, a gente deve resolver a nossa questão com N valendo 3. Beleza? Sim, o menos, detalhes. O menos, ele desapareceu no momento em que a gente escolheu o psi aqui, né? Eu falei para vocês que eu esqueci várias vezes, né? Ele simplesmente desaparece no momento em que você colocou o 4 psi aqui, né? A gente começa a trabalhar com ele em módulo, né? O correto seria botar aqui em módulo, né? Isso aqui tudo em módulo menor do que o 0,5, né? E por aí vai, né? Resumindo, a gente considera sempre o valor positivo, né? Principalmente aqui que vai aparecer raiz, não sei o que lá, e não se preocupe muito com isso, né? Então, eu já tinha adiantado para vocês que o menos aqui da frente, eu vivo esquecendo, até na fórmula, né? Quando eu vou escrever a fórmula, eu esqueço, porque toda a vida a gente trabalha em módulo, né? Beleza? Tem algum caso em que a gente... Não a gente, mas tem algum caso que eles admitem esse erro negativo? Sim, sim, sim. Esse aqui seria um exemplo típico em que você não precisaria ter se livrado aí do sinal negativo, né? Uhum. Já que o psi, ele é fixo, quer dizer, pouco importa, né? E a segunda derivada é fixa, é constante, a gente nota que o nosso erro é negativo sempre. Então, você sempre vai errar aí para o valor verdadeiro, menos o que deu, você vai errar sempre para mais, né? Então, o que ele está querendo dizer com isso é que a sua curva, ela tem esse jeitão, e você vai aproximá-la por trapézios que tem esse outro jeitão aqui, né? Então, você sempre vai considerar essa áreazinha, né? Entre A e B aqui, entre X0 e X1, qualquer outra coisa, você sempre vai considerar essas áreas em vermelho aqui a mais do que o que deveria. Você está errando sempre para mais, né? Então, isso realmente aparece aqui no erro. Se essa derivada segunda não fosse 4, fosse um valor que dependesse do psi, e dependendo do psi, a sua função admitisse valores positivos ou negativos dentro do seu intervalo, aí você não sabe se você está errando para mais ou para menos, né? Então, se a sua derivada, resumindo, né, se a sua derivada segunda, né, mudar de sinal dentro do seu intervalo, ou seja, o seu psi pode fazer com que ela mude de sinal, aí você não sabe mais se você está errando para mais ou para menos, e aí sim, você é obrigado, né, a colocar o módulo, né? Aqui a gente colocou o módulo mais por costume, digamos assim, né? Mas esse é um típico exemplo que você tem certeza que você vai sempre errar para menos, para mais, né? Vai sempre considerar uma área maior do que o que deveria. Entendeu aí, meu amigo? Entendi, professor. Pode seguir. Pronto, então, uma vez que a gente definiu o número de subintervalos, agora é mandar ver, né? Vamos calcular aqui, finalmente, a nossa integral de acordo com esse número de subintervalos que a gente definiu. Então, o nosso H vai ser B menos A dividido por N, ou seja, 1/3, né? Beleza? A gente vai montar aquela nossa tabelinha, né? Então, o nosso X começa em 0, 1/3, 2/3 e 1, né? Então, lembre-se, se o N é igual a 3, a gente deve ter quantos pontos na nossa tabela? 4, né? Sempre um a mais, né? Se tiver alguma dúvida, é só olhar aqui, né? 1, 2, 3 subintervalos, né? Então, 4 pontos fazem 3 subintervalos. E aqui você vai jogar esses valores na sua função, né? Então, por exemplo, no 0, né? Esse rapaz desaparece, fica só o 3, né? No 1,
vai ficar 1 ao quadrado é 1, 2 mais 3 dá 5, né? E nos outros valores, deixa eu colar aqui do material, para não ficar botando quadrado e triângulo, né? Vamos botar uns valores bonitos aqui, 3,22 e 3,88. Aqui, aproveitando, só uma pergunta. Nesse problema específico, quantas casas decimais vocês acham que eu devo trabalhar? E por quê? A mesma quantidade do erro. Então, depende do erro, né? Lembre-se que a gente pediu que o erro fosse menor do que 0,05, né? Então, aqui, eu manter só 2 casas decimais já está até no limite demais, né? Seria bom eu adicionar mais uma outra aqui para poder eu garantir, né? Lembre-se que se eu estou exigindo um erro que tem 2 casas decimais, é bom a gente trabalhar no mínimo com 3, aí, não é recomendado até 2 a mais do que o que foi pedido, né? Então, se você fizer seus cálculos aqui só com uma casa decimal, não faz sentido nenhum no final dizer, olha, eu garanto que o erro é menor do que 0,05. Não, meu colega, durante os cálculos você só usou uma, como é que você vai garantir isso no final, né? Então, veja que você tem que, no mínimo, botar aqui, no mínimo, um a mais que esse aqui, né? Para poder garantir isso daí. Bem, agora é só aplicar a nossa fórmula do trapézio composto. A nossa integral vai ser o h dividido por 2, vezes y0, mais 2y1, 2y2, 2y3, mais... Opa, errei, né? y0, y1, y2, y3 já é o último, né? Então, ele já fica sozinho, ok? De forma geral, pessoal, se você começar o índice do seu ponto com 0, ele termina com o mesmo valor de n, ok? De 0 a 3 são 4 pontos. Então, lembra quando a gente falou que quando são 3 subintervalos, a gente tem um ponto a mais, 4 pontos. Se você começa do índice 0 e vai até o n aqui, você tem exatamente n mais 1 pontos, né? Aí, bem, se o livro que você está lendo, ou você costuma iniciar sua tabela com y1, aí, nesse caso aqui, seria até o y4, né? Então, prestem atenção nesse detalhe aí, né? Para não botar mais ponto do que o que deveria aqui na sua fórmula. E agora é só substituir, né? Então, vai ser 1/3 dividido por 2 vezes 3, mais 2 vezes 3,222, mais 3,889, mais 5, né? Então, se você fizer essas continhas aí, você vai chegar a 3,699. Então, está aí o resultado final que a gente obtém. E, se por acaso você estiver curioso, né, e fizer a integral analítica da sua função, e depois subtrair, você vai ver que realmente o erro vai ser menor do que o que foi exigido, né? Beleza? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Tudo show? Então, vamos lá, tá na vez de vocês. Eu quero que vocês calculem essa integralzona aí, né? Com o erro, quer dizer, quero que vocês me digam, não é para calcular não, né? É só para me dizer quantos subintervalos vocês deveriam utilizar para que essa integral aí tenha, quando resolvida pelo método trapézio composto, tenha um erro menor do que 0,5 vezes 10 a menos 4. Essa aqui, a parte de estimar o psi, já vai ser mais complicada, né? Eu posso ajudar vocês, ou o Wolfram, ou o Ricardo, podem fazer isso, né? Professor, bota lá na fórmula, por favor. A fórmula do erro. Infelizmente, no material, a fórmula do erro que tem anotada é aquela que não tem o N, tem um H. Nada impede de você calcular o H primeiro, depois achar o N, né? Mas, se não, substitua aí o H por B menos A sobre N, né? E deduza a fórmula bonitona, né? Então, o certo é você colocar no quadro, para a gente ver aquilo tudo bonitinho. Rapaz, é um pessoal preguiçoso. Então, vamos lá, né? Eu tenho anotado aqui, se precisar.
Deixa eu pegar o lápis errado. Eu boto aqui, né? Então, a forma do nosso erro vai ser B menos A ao cubo, né? F, duas linhas, de xi, sobre 12n ao quadrado, né? E a questão aqui está interessada em E elevado a x. E elevado a x cosseno de x. Então, E elevado a x cosseno de x e é de 0 até 1,2. Aí bem, então, a ajuda que eu vou dar aqui para vocês é em relação ao gráfico da segunda derivada, né? Vamos começar derivando. Quem seria f', pessoal? Menos E elevado a x seno de x. Perfeito, né? Então, repete a primeira função derivada da segunda, né? Mais, e agora, repete a segunda e deriva a primeira, né? Derivada de elevado a x, elevado a x, cosseno de x. Regra do produto, né? Se quiser ser chique, você pode colocar o E elevado a x em evidência aqui, né? Concordam? Como é que fica a nossa derivada segunda? Mesma coisa, né? Primeira vezes a derivada da segunda, né? E elevado a x vezes. Derivada de cosseno, menos seno. Derivada do menos seno, menos cosseno. Mais. Repete essa daqui e, bem, repete tudo, né? E elevado a x vezes cosseno de x menos seno de x, né? E daqui ainda dá para a gente simplificar, né? Então, vai ficar E elevado a x vezes menos seno de x. E elevado a x vezes menos seno de x. Opa, repetiu, né? E vai ficar E elevado a x menos cosseno e E elevado a x mais cosseno. Cancelou, né? Então, no final das contas, aqui fica E elevado a x 2 seno de x, né? Beleza? Com o sinal negativo, né? Tranquilo? Essa aí eu fiz aqui de bônus, né? Isso aqui tudo, obviamente, já era para vocês dominarem, né? Aí, bem, a ajuda que eu vou dar é mostrar para vocês aqui o gráfico dessa funçãozinha E elevado a x vezes 2 seno de x no intervalo que nos interessa, né? Que é de 0 a 1,2. Veja que o E elevado a x, ele domina a nossa função seno, né? Então, a função seno é uma função oscilatória, mas o E elevado a x aí, ele cresce muito mais rápido, né, do que o seu seno. Então, praticamente, o seu seno desaparece aí, né, nesse intervalo curto, né, não deu tempo do seno fazer muita coisa, ele praticamente vai sumir, né. Se você tivesse um intervalo longo o suficiente, o seno ia alcançar zero, etc., né, e aí ia ter um efeito, obviamente, mas curtinho assim, né, que a gente tem, fazer o gráfico. Então, nosso gráfico vai ser algo assim, né? De 0 até 1,2. O gráfico dessa função aqui, né? Do f, duas linhas, ele é algo assim, ó. E se você olhar aqui, ele começa em 0 mesmo. Em 0 aqui. E Estava aparecendo aquele. Não sei se o senhor já viu. Quando a gente vai fazer um gráfico, alguma coisa aí um programa, né? Que ele. O cara bota os dados, aí o bicho faz o gráfico, aí ele bota o zero lá atrás. Aí o cara quer começar em zero, o cara fica teimando pro bicho começar em zero, você não consegue botar ele em zero. Você teima, ele não vai pro zero. Aí o cara envia errado, aí o professor diminui o ponto do cara, mas o cara não consegue botar. acabou de arrumar outro Esse problema. cara sendo você, né, Rafael? Ou era outra pessoa? É o quê? Esse cara era você ou era outra pessoa?
era eu e outras pessoas, né? Que era um grupo, aí... Aqui você faz que nem o Silvio Santos. Ele diz, não, era um amigo meu aí. Né? Não era, não, é um amigo meu. Não, porque quando ele chegou assim, chegou tão específico, sabe? Que você girava tipo, putz, que cara, hein? Mas realmente tem algumas coisas assim que é foda pra fazer funcionar. Pronto. Aí, não entendi tua pergunta aí, Luiz. Acho que demorei para ler, né? Já passou aí, né? Bota um triângulo. Que já era, né? Bem, pessoal, então, e aí? Qual é o valor de Xi que a gente vai escolher? E, no final das contas, quanto é que vai valer a derivada segunda de Xi em módulo aqui, né? E aí, o que é que vocês acham? Vai dar o próximo dia elevado a 1,2. Se a função é crescente, né, Micael? Então, quanto maior o valor do Xi, maior está dando a função, né? Então, fica óbvio que o Xi vai ser o máximo que tiver aí, né? 1,2. E, nesse momento, a sua função está dando 6. O segundo material aqui é 6,18. Aí, bem, é só substituir aqui, né? Menos é elevado a 1,2 vezes 2 seno de x. Obviamente, a gente está considerando tudo isso em módulo, né? Esqueci até de botar aqui, né? Isso aqui é o gráfico do f, duas linhas em módulo, né? Então, o que nos interessa aqui é o valor em módulo, né? Ok? Alguma dúvida aí, pessoal? Esse meu Xi aqui ficou lindão, hein? Não, eu só ia perguntar, no caso, o Si tem que ser o máximo, né? Sempre. O Xi tem que ser o valor que maximiza a função em módulo. Ok. Então, se o gráfico fosse assim, qual seria o valor do Xi? Zero. Zero, Zero, né? E se o gráfico fosse assim, qual seria o valor de Xi? Tem que ser o... Aí, isso aí. Aí seria o vértice. Né? Seria o vértice. Então, se acontecer um caso assim, aí você pode derivar, igualar a zero, né? Se for um desses outros dois, você simplesmente pega o valor mínimo ou máximo, né? Dependendo se a função é crescente ou decrescente, né? Beleza? Aí bem, com base nisso e na fórmula, termine aí. O módulo que o senhor disse é só na função da derivada de segundo grau, né? Não é em todo o E, não. O módulo é só nesse F do E', né? Certo. Aí bem, só que a partir desse momento, quando você coloca o seu erro aqui, você vai dizer que o módulo do erro é igual e bota o módulo em todo mundo, né? Resumindo, esse sinal aqui nunca vale, né? Que eu já comentei várias vezes, né? Então, a partir de agora vai aparecer B menos A ao cubo vezes o 6,18, né? A gente já viu que esse rapaz aqui é 6,18 dividido por 12n ao quadrado. Tudo isso tem que ser menor do que... esqueci aqui. Era 10 a menos 4. Se tinha algum valor na frente. 0,5. Meio vezes 10 a menos 4, né? E agora é só resolver para o N. Façam vocês. O meu deu errado. O meu deu 70 e pouco. 78. 7 e 8 é no material que está diferente. Não sei se é o material que está errado ou se foi você, né? Foi eu. Aí, Skádia, estava no Discord, ó. Era no Meet. É o costume das tintas, né? Professor, costume. O pessoal aí vieram perguntar, cara, já tá na aula não? Se eu tô aqui esperando alguém aparecer no Discord, já fizeram no Meet, eu tá.
Oh, meu Deus. Se eu não passar agora não, que eu tô quase terminando. Sim, senhor. Rapaz, eu acho que tem alguma coisa errada. Vamos aqui. O meu aqui dá igual, eu fiz aqui na mão, Ricardo, dá igual do material mesmo. Deu quanto o valor, professor, do René aí? 133. É, o meu deu também, eu não falei porque eu. Não, tá com danado, não. Vou Não, calcular 133 aí de chiqueto. O meu, Aí, eu lembre-se tinha que a esquecido do questão 2. não pediu para calcular, né? Oi, Ricardo? Eu tinha esquecido do 2 e de levar aquilo ao cubo. Ah, tá certo. Aí também esqueceu coisa demais, né? Então, pessoal, Aí o cara vai confiar nessa calculadora aí, professor. Aí, sei não. eu devolvia. Eu mandava de volta. Quem contratou os serviços aí pode reclamar, né? 133.507, né? Olha aí, muito bem. O segundo material aqui é 133,33. Eu fazendo aqui deu 0,41. Aí parece que cada um escolhe o seu valor, né? Mas bem, o que importa é que você precisa de 134, né? Maior do que 133,3, né? Então, o próximo número inteiro é 134. Você precisa de 134 subintervalos para conseguir obter esse erro bem pequenininho aí, né? Então, já viu que nesse exemplo aí, só resolvendo no computador, né? Ninguém vai resolver esse problema na mão. Mas também veja que o erro que foi exigido é bem pequeno, né? Então, é um erro de 10 a menos 4, né? Aí você nota que a função aqui ela é bem comportada, né? Muito provavelmente, bem antes desses 134 subintervalos, você já está com um erro menor do que o que foi exigido, né? Mas, usando o pior caso possível aí, né? Aquele esquema lá da segunda derivada, etc., você precisaria aí desses 134 subintervalos. Ok, pessoal? Podemos avançar? Sempre o valor inteiro à frente, né, professor? Próximo. Exatamente. Sempre o próximo rapaz inteiro, né? Isso vai mudar agora. Nesse próximo assunto, a gente vai ver que não vai ser necessariamente o próximo valor inteiro. Então, vamos começar agora as regras de Simpson. Então, quem achava que Simpson era só o desenho animado, né? Tem aí também no cálculo numérico. Então, qual é a ideia da regra de Simpson? É simples, não tem muito o que inventar aqui, né? Se lá na regra do trapézio a gente substituiu a função que a gente estava querendo interpolar por uma função do primeiro grau, aqui na regra de Simpson a gente vai substituir por uma função do segundo grau. Tão simples quanto isso. É só seguir, né, a dedução e ver, no final das contas, qual é a diferença que vai aparecer aí na nossa fórmula, certo? Bem, se a gente deseja utilizar um polinômio de grau 2, isso significa que a gente deve pegar, no mínimo, 3 pontos. Concordam? Então, a nossa regra de Simpson simples, a primeira regra de Simpson, também conhecida como regra de Simpson 1/3, já a gente vê por que esse nome, ela escolhe 3 pontos. Então, você diz aí, né? Eu tô querendo integrar a minha função, né? Vou botar aqui uma coisa qualquer, né? Seno de x, dx de 0 a 1. Então, o que ele faz é, nesse intervalo, ele vai de 0 a 1, ele vai pegar um ponto exatamente no meio, nesse exemplo aqui, 0,5, e com esses 3 pontos gerados, ele vai aproximar essa sua função por um polinômio do segundo grau, certo? Um P
2 de x, e ele vai dizer que essa sua integral ela é aproximada, né, pela integral de 0 a 1 desse seu polinômio, desse seu P2 de x dx, certo? Então, você vai simplesmente substituir a sua função por esse polinômio do segundo grau. Todo mundo entendeu a ideia, pessoal? Acho que sim, professor. Não tem novidade, né? Aí, bem, se você tascar o seu polinômio do segundo grau, né? Fizer lá um polinômio de Lagrange ou de Newton, seja lá o que for, usando os pontos, né? x0, x1, x2, e depois fizer a integral, você chega à fórmula final da sua regra de Simpson, um terço simples, como sendo um terço de h. Então, todo mundo já viu aí de onde é que surge esse nome um terço aqui do título da sua fórmula, né? Vezes y0 mais 4y1 mais y2. Beleza? E lembrando sempre aqui que o número de subintervalos foi 2, né? Então, voltando aqui, ó, lembre-se que na regra de Simpson um terço, você tem 2 subintervalos, né? Mesmo na regra simples, você já tem que trabalhar com 2 subintervalos. É impossível você fazer a primeira regra de Simpson e achar um polinômio de grau 2 usando só 2 pontos. Se você tentar, você não acha, você vai achar uma reta, né? Então, você é obrigado, né, a utilizar, no mínimo, esses 2 subintervalos, certo? Aí, bem, falando sobre o erro. Se a gente seguir a mesma lógica que a gente seguiu lá na regra dos trapézios, então, só relembrando, né? Então, se eu tenho uma função qualquer aqui, entre A e B, tem uma função qualquer, e você vai substituir essa função por uma reta. Quando é que a área sobre a função vai ser sempre igual à área sobre a reta? Qual é o tipo de função, resumindo, né? Qual é o tipo de função em que o erro do método dos trapézios vai ser sempre zero? Quando é que o método trapézio sempre acerta? É quando a função for o quê? Uma reta. Uma reta, né? Então, se você trocou uma reta por outra reta, na verdade, você não trocou coisa nenhuma, é a mesma, né? O método trapézio acerta. Beleza? Aí, bem, tudo isso aqui foi trapézio, né? A gente conseguiu deduzir toda essa coisa que é lógica, integrando a fórmula do erro de interpolação, certo? Aí, bem, daqui a gente avançou e foi para a primeira regra de Simpson, também conhecida como Simpson um terço. Aí, bem, nela, o que a gente faz é, dado uma função qualquer, no intervalo a B, a gente amostra um rapaz no meio aqui, vou chamar de ponto AB, certo? E a gente vai substituir essa função, tá aqui ela, a gente vai substituí-la por uma função do segundo grau e vai achar aí a nossa integral. Então, eu pergunto a vocês, quando é que o método de Simpson um terço vai acertar em cheio? Quando for uma função de segundo grau. Quando for uma função de segundo grau, né? Então, obviamente, tem nada de novo aí, né? Aí o cara, confiante neste resultado, diz, beleza, do mesmo jeito que eu deduzi isso, a partir da fórmula do erro de interpolação, vamos deduzir exatamente a mesma coisa a partir do erro de integração, nesse caso, da primeira regra de Simpson. Aí, bem, o que acontece é que se você jogar aqui o seu erro de interpolação e integrar, o miserável dá zero, ó. Aí o cara fica sem saber o que é que está acontecendo, e a interpretação disso é muito simples, e eu demorei bastante para acreditar, né? Mas hoje em dia eu já tenho plena confiança. Isso significa que a primeira regra de Simpson, ela não depende do resíduo de segundo grau. Ou seja, o que se faz é usar um erro do polinômio interpolador maior, que é o erro de interpolação de grau 4, desculpe, de grau 3, né? A gente estava interpolando com o polinômio do segundo grau, a gente vai usar aqui o erro de grau 3. E você faz aqui todas as suas contas e chega à sua fórmula final. O que é que você conclui dessa fuleiragem toda? Significa que
essa primeira regra de Simpson, ela acerta 100% quando a função é do segundo grau, mas a miserável acerta também quando a função é do terceiro. Ó. Ou seja, se você pegar qualquer função do terceiro grau, escolher 3 pontos quaisquer, achar o polinômio interpolador do segundo grau e integrar esse polinômio nesse intervalo, o resultado vai dar sempre igual a você fazer a integral do polinômio do terceiro grau. Olha aí que curioso, certo? E o que acontece... Professor, isso que eu demorei para acreditar. Oi, diga lá. você pode repetir o que o senhor acabou de falar, que eu não entendi? Eu disse o seguinte, pela lógica, se você tem uma função qualquer, já vou desenhar ela com o jeitão que eu quero, se você tem aqui uma função qualquer, e você substitui essa função qualquer por uma função do segundo grau, então, se você amostrar aqui 3 pontos, um aqui, outro no meio e outro acolá, você acha esse polinômio aqui do segundo grau. Quando é que esse polinômio do segundo grau vai acertar o valor dessa integral? A lógica, a gente discutiu aqui, né? O Melvin estava sempre respondendo aí. Pela lógica, ele vai sempre acertar quando a sua função for do segundo grau, né? Se você trocou uma função do segundo grau por outra que é do segundo grau, o erro é zero, né? Concorda? Ainda está com dúvida? Está nebuloso? Rapaz, tá um Então, pouquinho. é basicamente o seguinte. Porque vai ser tipo. Imagina só se fosse um paralelo, entendeu? Tipo, você consegue montar uma reta igualzinho, entendeu? Se você for tentar desenhar uma reta, qual seria a forma mais fácil de você copiar ela? Fazendo outra reta. Se você for tentar fazer uma curva, que nem essa, a vermelha, qual seria a forma mais fácil? Fazendo outra curva do mesmo tipo. Aí, por isso que, assim, se for do mesmo grau, seria, assim, mais fácil, ele ficar igual, entendeu? Não é nem mais fácil, né? Pode ser mais assertivo aí, meu filho, né? Igual, né? Igual. Né? Então, Literalmente tentando igual. explicar de outro jeito, Rafael. Suponha que eu quero achar a integral dessa função aqui, x ao quadrado mais 3x, certo? Aí você diz, homem, sei fazer isso não. Isso é complicado para mim, eu vou usar a primeira regra de Simpson. O que é que a primeira regra de Simpson faz? Ao invés de calcular a integral dessa função, ela substitui essa função por um polinômio interpolador de grau 2. Certo? Qual é o polinômio interpolador de grau 2 que vai passar exatamente pelos pontos 0, meio e 1, né? Você vai mostrar mais um ponto aqui, né? Então, você vai montar aqui sua tabelinha, né? X e Y. Aí, bem, o x0 precisa de um terceiro ponto, que é 0,5, aqui 1. E aqui você vai botar os valores de y, né? Qual é a função do segundo grau que interpola esses pontos, que passa exatamente por cima desses pontos, Rafael? Função do segundo grau, né? Só tem essa, concorda? Por 3 pontos, passa uma única função do segundo grau. Portanto, se você achar o polinômio interpolador dessa função do segundo grau, é o próprio. Não mudou nada, né? Ok? Ok. Então, o que a gente está dizendo é basicamente, se você tem uma função que é do segundo grau, você joga ela fora e substitui ela por uma função do segundo grau que é a mesma, você jogou fora coisa nenhuma, o resultado vai dar perfeito, concorda? Concordo. Entendi, professor. Pronto. Então, isso funcionava no trapézio, né? Então, se você tinha uma reta e você jogou fora e substituiu essa reta por outra reta, que é a mesma, você não vai ter erro nenhum. Aqui, se você tem uma função que é do segundo grau, você joga ela fora e substitui por uma função do segundo grau e integra, o resultado vai ser exatamente o mesmo, porque você não jogou fora coisa nenhuma. Você simplesmente substituiu a função por ela mesma, né? E o erro é zero. Isso é o esperado. Só que, se a sua função for do terceiro grau, que é essa pretinha, e você substituí-la por uma função do segundo, o que acontece é que o que você errou para mais aqui, você vai errar para menos aqui, e esses erros vão se cancelar bem direitinho. Então, esse valor que tem aqui, né, esse V1, ele é exatamente igual a esse valor V2, esse erro vou até chamar de E, né? Erro 1 e erro 2, né? Então, o erro que você cometeu nesse primeiro pedacinho, ele é exatamente igual em módulo ao erro que você cometeu no segundo pedacinho, e ambos têm sinais opostos. Então, toda vida que você calcula uma integral do terceiro grau,
usando um polinômio do segundo, que a gente chama de método de Simpson, né? Primeiro método de Simpson, o erro é zero. Então, isso aqui eu fiz o programazinho lá em Scilab, bonitinho, ele mostra, né? Mostra a função do terceiro, mostra a função do segundo, mostra o que é que a gente está errando, mostra o que é que você errou entre o A e o ponto do meio e o ponto do meio B, e sempre, 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 não importa qual é o limite de integração, não importa qual é o tipo de função do terceiro grau, você coloque, ele sempre dá erro nulo. Ou seja, se você quiser fazer a integração de uma função do primeiro grau com erro zero, pode usar trapézio. Se quiser fazer a integração da função do segundo ou do terceiro grau, pode usar a primeira regra de Simpson, que o erro dá zero também. Beleza? Mas assim, você falando isso do terceiro grau, a forma mesmo do terceiro grau meio que ainda assemelha-se a uma parábola, né? A divergência meio que acontece dentro do 4, não? Não muito, Melvino. Veja que esse exemplo que eu coloquei aqui é uma função do terceiro grau mesmo, essa preta. Lembre-se que a função do terceiro grau ela tem esse jeitão assim, né? Certo? Então, se eu pegar pontos, né? Aqui, aqui e aqui, ela até parece uma parábola, mas nem tanto, né? Se você substituir, né? Aqui só você plotando aí, né? Mas a parábola pode ficar algo assim, sacou? Sim. Aí o que acontece é que essa área é igual a essa, ó, sempre. Miseráveis. Realmente. Então, é uma cagada fenomenal aí, né? Não é que nem interpolação que a gente pode continuar da mesma derivada e ir seguindo. Não, então aqui surge essa feliz coincidência, né? Realmente. Mas bem, vamos lá, vamos ver se vocês aprenderam, né? Vamos calcular essa integral. Deixa eu anotar aqui no quadro e anoto também a formulazinha para vocês. Eu vou fazendo junto com vocês isso, né? Então, vamos calcular essa integral aí, usando a primeira regra de Simpson. Depois, vamos fazer a integral analítica e vamos ver se o erro vai dar zero, né? Veja que é uma integral do terceiro grau, né? A gente está integrando um polinômio do terceiro grau. Portanto, o erro da primeira regra de Simpson é para dar zero, né? Para dar nulo, né? Magicamente, né? Vamos ver se o negócio se confirma, né? Então, vamos lá. Ele quer calcular a integral de 1 a 3 de x ao cubo mais 2x mais 1. Beleza? Bem, em se tratando da fórmula de Simpson, primeira fórmula de Simpson, quantos subintervalos a gente vai utilizar? Se eu disser que eu vou usar a primeira regra de Simpson simples, obrigatoriamente eu tenho que dizer que o número de subintervalos é igual a 2. 2, né? Perfeito, pessoal. Só lembrar, né? A primeira regra de Simpson, ela utiliza um polinômio do segundo grau, né? Se é do segundo grau, são 3 pontos, né? Se são 3 pontos, são 2 subintervalos. Beleza? Bem, se o n é 2, o h vai ser b menos a dividido por n, ou seja, 3 menos 1 dividido por 2, que é 1, né? Aí a gente monta a nossa famosa tabela, 1, 2 e 3, e vamos avaliar aqui no nosso polinômio, né? Então, 1 ao cubo dá 1, mais 2, mais 1, 1 mais 2 mais 1 dá 4. 2 ao cubo dá 8, mais 4, 12, mais 1, 13, né? E, finalmente, 3 ao cubo, 27, mais 6, 34. Concordam? Então, avaliando a minha função f de x aqui, a gente acha esse conjunto de valores. E agora basta aplicar a fórmula da nossa regra de Simpson. Então, lembre-se que o nome é Simpson 1/3, então é h sobre 3. E aqui dentro aparece y0 mais 4y1 mais y2. Certo? Então, a fórmula é essa daí. Então, a gente vai ter 1/3 de 4 mais 4 vezes 13 mais 34. Aí, bem, se você fizer essa série de contas, você chega ao resultado final, que é 30. Ok? x4... Não segui aí a pergunta, Thales?
Sim, aqui, você está vezes 4 aqui no meio, né? Isso. Então, vai aparecer um 4 aqui. De onde é que veio isso? Isso veio da integração do polinômio interpolador do segundo grau, né? Então, se você botar lá a fórmula do polinômio interpolador de Lagrange, né, e for seguindo as fuleiragens, você chega a essa fórmula. Aí, bem, vamos resolver o negócio analiticamente? Só para ter certeza que realmente o negócio funciona, né? Então, quanto é essa integral aqui, pessoal? Vai ficar x² sobre 4, mais X ao x² quadrado. sobre 2 vezes 2, então o 2 de baixo se cancela, né? X ao quadrado, mais x, né? E o que a gente quer é avaliar essa fuleiragem inteira aí de 3, de 1 a 3, né? Então, isso vai ficar com 1/4 sobre 4, que é 1/4, mais... Vamos fazer com Mais 3 um. logo um pouco, né? 3/4 sobre 4, mais 3 ao quadrado, mais 3. Isso aqui, deixa eu olhar no material, que eu não vou fazer essas contas, não. Pronto, está aqui. Então, avaliando com 3, deu 32,25. Menos, avaliando com 1, aí sim, né? Vai ficar 1/4, mais 1, mais 1. Dá 2,25, né? 2,25, né? 32,25 menos 2,25 dá 30. Eita, olha aí que maravilha, né? 30 e 30. Realmente, o miserável acerta integrais do terceiro grau, ó. É verdade, né? Ô, louco, né? Professor, você pode repetir essa parte aí do 12,25? O 2,25 foi simplesmente substituir o 1 no lugar do x, né? 1 elevado à quarta sobre 4 é 1/4. 0,25, né? 1 ao quadrado é 1, mais 1, né? Dá 2,25. Ah, sim, obrigado. Professor, a avaliação dos vídeos é até quando? Até semana que vem, né? Nosso último laboratório é Antes do quinta-feira, né? outro, né? Tá certo. Então, até quarta, vocês têm que enviar o laboratório aí das fuleiragens com as imagens, né? Redimensionamento da imagem, coisa e tal. E a avaliação do antigo? E a avaliação do antigo, que eu já coloquei online, né? Já está lá no SIGA, a planilha já está disponível, né? Para vocês fazerem a avaliação. Então, assim que vocês avaliarem, eu corrijo e lanço as notas de laboratório da segunda unidade ainda, né? Então, vocês ainda estão sem essa nota, né? Só consigo divulgá-la final da outra semana, né? Perto do final do semestre, né? Infelizmente. Esse é da segunda? Esse que a gente fez agora? O que É da vocês segunda ou da estão fazendo terceira? agora, não. O que vocês estão fazendo agora já é da terceira, mas o que vocês vão avaliar, que é o de MMQ, era da segunda ainda, né? Tá, aquele da cordinha, né? Do negócio das cadeiras. Isso, a catenária, né? Então, esse da catenária ele faz parte da segunda. Ah, tá. Eu Então, pensava vocês que vão já era da terceira. avaliar. Quando eu receber a avaliação, é que eu corrijo, lanço as notas, junto com o outro de sistemas lineares, né? Que eu já corrigi aqui. E aí eu lanço tudo junto. Ok, pessoal. Obrigada. Beleza? Só para confirmar, pessoal, vamos ver aqui que a fórmula do erro também vai dizer que o erro é zero. Então, como é que é a fórmula do erro desse nosso método, desse nosso primeiro método de Simpson? Ele é menos h² sobre 90 vezes f 4 linhas de xi. Ok? O cara derivou quatro vezes, já acabou. Já. Acabou, né? Então, Aí F4 ele linha quer de forçar zero. mesmo, né, professor? É zero, né? O bicho quer forçar mesmo. Aí, né? Então, era só para dizer, né, que realmente a fórmula prevê isso daí, né? Enquanto a fórmula do trapézio lá, né, envolvia F duas linhas, né? Quando é que o F duas linhas dá zero? Quando a função é reta, né? Então, o erro lá dos trapézios envolvia isso daqui, né? Travou aí, Thales? Voltou? Está escutando agora? Se estiver vivo aí, né? Eu estava só explicando que isso aqui é a fórmula do erro, né?
foi dado aí no material, e essa fórmula envolve a derivada quarta da função que você está integrando, da f, né? E se a f é a função do terceiro grau, e se deriva 4 vezes, dá zero, né? Portanto, o e é zero, né? Foi só isso daí. Beleza? Aí, bem, como é que fica? É só dividir o zero por 90, né? Aqui embaixo aparece um 90, né? Então, pessoal, vamos deduzir aqui como é que fica agora a nossa integral usando o método de Simpson, mas composta, certo? Então, vamos usar aquela mesma ideia, né? A gente tinha uma função de A até B, que a gente queria integrar, e aqui a bicha pode fazer altas fuleiragens, né? Aí você diz, homem, se eu substituir essa função aí, que faz altas fuleiragens, por uma função do segundo grau, não deve ficar algo muito bonito. Então, o que eu vou fazer é pegar esses dois primeiros pedacinhos e usar aqui, uma vez, a minha primeira regra de Simpson. Depois eu pego mais dois pedacinhos, subintervalos 3 e 4, e uso aqui, mais uma vez, a primeira regra de Simpson. Então, aqui você aplicou a primeira vez, aqui você aplicou uma segunda vez, e você vai pegando, né? 5 e 6, e por aí vai. Como é que tem que terminar essa brincadeira, pessoal? Tem que terminar em um número par, concorda? Se a gente vem pegando de 2 em 2, aplicou a primeira vez, aplicou a segunda aqui, aplicou a terceira aqui, aqui no final, com certeza, né? O último aqui é 2K, ok? E aqui 2K menos 1, né? Então, com certeza, a gente termina aí em um número par de aplicações. Acho que Thales. Menos H à quinta. Ao cubo não, a quinta. Menos H à quinta sobre 90, né? Tudo isso vezes a derivada quarta da função. F, 4 linhas, né? É aqui, né? O material está aí. Material tem, não se preocupe não que está lá, né? Então, pessoal, entenderam que para poder utilizar a nossa primeira regra de Simpson composta com vários subintervalos, o número de subintervalos tem que ser sempre par, né? Senão vai sobrar um coitado sozinho lá, né? Então, se você pegar, por exemplo, 5 subintervalos, então 1, 2, 3, 4, 5 subintervalos, aqui você pode usar a primeira regra de Simpson, aqui também, e aqui, coitado, né? Ficou sozinho, né? Aqui só usando o trapézio, por exemplo, né? Então, em todos esses, você vai poder usar a primeira regra de Simpson, e o que sobrou lá sozinho, coitado, você usa o trapézio, por exemplo. Mais para frente, a gente vê esses casos, né? Por enquanto, a gente vai dizer, não, essa dificuldade não. Vamos garantir que o nosso número de subintervalos é sempre par. Então, você que escolhe o número de subintervalos, né? Você vai dizer, vai ser par, e acabou-se. Então, vamos aplicar a nossa primeira regra de Simpson a cada um desses subintervalos e ver o resultado, ok, pessoal? Então, aplicando esse aqui, vai ser H sobre 3 vezes Y0 mais 4Y1 mais Y2. Tudo isso foi isso aqui. E esse daqui? Veja que ele começa no x2, portanto, começa no y2, né? Então, H sobre 3 vezes y2 mais 4y3 mais y4. Como é que seria o próximo? H sobre 3 vezes y4 mais 4y5 mais, né? Por aí vai, né? Eu vou deixar aqui rápido. Então, como é que a gente coloca tudo isso aí numa expressão só? A gente coloca o H sobre 3 em evidência, aparece em todo mundo, né? H sobre 3, H sobre 3, H sobre 3. Portanto, aqui vai ficar H sobre 3 vezes. O Y0 aparece quantas vezes aqui em todas essas fórmulas? Uma. Só uma aqui, só aqui um coitado, né? O Y0, né? Y0. O Y1 aparece quantas vezes? Também só uma, só essa daqui, ó, 4Y1, né? 4Y1. E o Y2, pessoal? 2. Y2 aparece 2 vezes. Uma nessa daqui e na outra acolá, né?
Então, mais 2, Y2, né? O Y3 está sozinho na parada. O Y4 parece Você vê que também. uma sequência de números pares, eles sempre vão formar pares, né? Perfeito. Né? Então, toda vida que o índice for par, a gente multiplica por 2. Quando o índice for ímpar, multiplica por 4. Até que, no último aqui, vai ser 4, y de n mais y de n mais 1. Vou botar assim. O último é sozinho e o penúltimo, com certeza, é vezes 4. Beleza? Então, vejo que é muito semelhante à dedução que a gente fez lá para o nosso método dos trapézios composto, né? Ok, pessoal? Vamos praticar? Vamos calcular o integral aqui usando o nosso método composto. Diga o integral aí, né? Agora vai ser de acordo com o freguês. Quem é que me diz o integral aí? É de x vezes é de x. É de x vezes é de x, ou seja, é de 2x, né? Não sei se eu acabei com a sua graça aí. É isso mesmo. Pronto, é de 2x. De quanto a quanto? Seja criativo aí. 1 a 4. De 1 a 4. Beleza, dx, né? Então, para isso, a gente vai usar a primeira regra de Simpson com quantos subintervalos o senhor deseja. Lembrando que tem que ser um número par. 2. 2 não pode porque é simples. Aí, já que a gente é preguiçoso, a gente bota só 4, né? Ok? Beleza, pessoal. E aí, como é que a gente prossegue? H, B menos A dividido por N. Então, vai ficar 4 menos 1 dividido por 4, que dá 3/4, né? Portanto, nossa tabelinha, y, x e y. Já testaram lá o tal do Lean Space, pessoal? Sim, já deu. Deixa eu abrir aqui o Spider, deixa eu ver. Já que esse bicho demora para abrir, rapaz. Acaba tem que ter um computador da NASA para abrir esse Spider ligeiro. Aí bem, como é que a gente vai preencher o nosso x? O x começa em 1 e vai andando de 3/4 em 3/4, certo? Então, aqui vai ser 1 mais 3/4, depois 1 mais 3/4 mais 3/4, que dá 6/4, e assim vai, né? Até chegar em 4. Vamos gerar esses valores lá no Python. E depois a gente aplica todos esses valores à nossa função exponencial para poder gerá-los. Em vez de fazer no Spider, deixa eu fazer aqui no Eu consigo Silab. fazer logo, eu já estou com o Spider aberto. São 4 pontos, né? De 1 até 4, né? Vão ser 5 pontos, né? De 1 até 4. É 5 pontos. São 5 pontos, lembre-se aí, né? São 4 subintervalos, então. O primeiro aqui é 1, pronto. o primeiro X aqui vai dar 1,75, não é isso? 1,75, 2,5, 3,25 e 4. Perfeito. Então vejam aí, pessoal. Tá todo mundo escutando? Está reclamando aqui que minha conexão pode estar fraca. Aqui tá legal, pessoal. Show. Tá rolando legal aqui. Então, vejam que usando aí o Spider fica bem mais fácil, né? Então, o Melvino aí foi mais ligeiro do que o Ricardo, né? Usando o Spider aí, o negócio flui mais ligeiro. Então, quem não aprendeu ainda dá tempo, né? Tem mais uma avaliação, dá tempo de aprender a usar o negócio lá para fazer as questões mais ligeiras. E bem, uma vez que você tenha gerado esse seu vetor x, né? X igual a n, np, ponto, lim, space, vou botar tudo em letra de forma, né? np, ponto, lim, space, e isso ele diz que vai de 1 até 4 e tem 5 pontos, ele gera isso tudo, depois é só dizer que y é igual a np
Ponto ESP Melvin? É np.esp, eu acho. E duas vezes Esse- pi, né? É. Então, uma vez que você já tenha gerado aí o seu vetor X, basta usar esse comando aqui, né? np.esp de duas vezes x, que você vai gerar o seu vetor y, certo? Então, é elevado a... O primeiro aqui vai dar O que, quanto, Ataque? meu? Só um segundo. Umas duas casinhas. Deixa eu gerar isso aqui também, né? ESP. np.esp. Eu vou definir meu np array. Pronto. Segundo o meu aqui deu 7,39, 33,12, 148,41, 665,14. Nunca mais eu peço para Ricardo. 2.980,96. Pô, Ricardo. Acaba para dar trabalho. Tu pega o macete aí com o Melvin vai me encontrar semestre que vem. Ele falou que eu estava careca, aí semestre que vem eu com ele lá. Ai, é como se eu quisesse me formar mesmo. Beleza, pessoal? E agora basta a gente aplicar as fórmulas, né? Então, a nossa integral vai ser h sobre 3 vezes y0, 4y1, 2y2, 4y3 e o y4 sozinho, né? Então, é só substituir aí essa fuleiragem toda, né? Agora eu fiquei sem espaço, né? Botei grande demais aqui. Deixa eu apagar aqui isso tudo para a gente fazer. Então, nossa integral vai ser igual a h, que era 0,75, sobre 3, vezes y0, 7,39, mais y1, 4 vezes 33,12. Aí bem, o 4 ele pode até botar assim, 4 vezes 33,12. Quem são os pontos que aparecem multiplicados por 4, pessoal? Esses dois aqui, né? Concordam? Então, eu posso colocar em evidência, né? Vai ficar 4 vezes 33,12 mais 665,14. Mais o que aparece por 2 sozinho é só esse daqui, né? 2 vezes 148,41 mais, finalmente, o último sozinho, 2.980,96, né? Ufa! Pronto. Então, se a gente fizer essas contas todas, deixa eu ver se eu consigo fazer rapidinho aqui. Deu 1.519,55. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Estão me escutando aí? Opa, tipo... Estamos escutando, professor, estamos escutando. Isso, 4, 2, né? 0, 4, 2, 4, e por aí vai, né? Deixa eu só ver aqui quanto é que dá o... Estou com preguiça de fazer na mão.
Deixa eu ver quanto é que dá aqui a integral do negócio. Só para a gente ter uma ideia, né? Se ficou bom ou não o nosso resultado, né? Ixi, acho que eu errei alguma coisa aí, hein? Está dizendo que o valor aqui é 55. H foi quanto? Espera aí. Ah, não, tá certo. Eu errei aqui o negócio. Como é? Não, você já achou. Tá de boa. Qualquer O coisa. valor que a gente achou foi esse. Usando aqui o Wolfram, o valor real deu 1.486,8. Ficou muito bom não, né? É. Professor, esse vezes 4 foi o quê que o senhor colocou aqui? Só para dizer que esses Aqui, números. não aparece 2 caras vezes 4 aqui, não é? Aham. Aí eu botei um 4 em evidência e botei eles dois somados aqui, né? São esses dois rapazes, né? 33,12 e 665,14, né? Para não ter que fazer esse vezes 4, depois mais esse vezes 4, eu botei o 4 em evidência, a gente faz uma soma e depois multiplica por 4, né? Economizando um pouquinho de Entendi. operações, né? Beleza? Mas dentro daquela fórmula de Simpson, não era aqueles valores lá pares que pegava o dobro e tal? Continua Ou a sendo, gente, não. ou a gente tá Veja pegando... que veja que eles não são consecutivos aqui, não, né? Eu Uhum. estou pulando um, né? Concorda? Ah, sim. Então, cuidado aí, né? Resumindo, se não estiver gostando muito aqui, né? Deixa aqui, né? 4 vezes 33. Aí aqui vai aparecer 2 vezes 148,41. Aqui aparece de novo, né? 4 vezes 665,14, né? Então, o que eu fiz foi só, já que esses dois cabos estão multiplicados por 4, eu somei antes de multiplicar, só para economizar um cálculozinho aí, né? Não, mas eu entendi, é por causa da posição dos pontos que eu não tava... que não tinha caído a ficha. Pronto. Então, Thales, só aí, né? Não é que o 4 não vai alternando, né? O 4 alterna com 2, né? Já viu aí, né? Então, é 0, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 1. Beleza? Façam esse aqui, pessoal. Esse daí, quem não tiver usando o Wolfram, né, e o Python, ou coisa, não vai conseguir fazer, não. Então, experimentem aí, né? Professor, esse vai ser o último exercício, ou não? Tem mais alguma coisa além depois disso? Não, ainda tem o erro da composta, né? A gente não fez nenhum exercício com número de subintervalos, né? Aquelas coisas todas, tá ligado? Eu vou ter que sair aqui, professor. Vou ter que botar Tranquilo. Mas comida agora pro cachorro da minha tia. Então, é tranquilo. Era só mostrar esse erro, depois você pega. Então, façam essa aqui, pessoal, que é mais simples, né? Aquela lá do seno, com 4 subintervalos, né? A gente andou calculando isso aqui com 4 subintervalos, usando a regra dos trapézios. Aqui vai ficar mais fácil, né? Essa aqui, mesmo quem não tenha Scilab aí, né? Nem Python, nem Wolfram, nem nada, consegue fazer, né? Então, vamos calcular essa integral do seno, usando 4 subintervalos, né? A primeira regra de Simpson. Vou aguardar vocês fazerem aí. Fizeram um. Professor, poderia colocar de novo a formulazinha, substituindo. Deixa eu anotar aqui o problema e bota a forma, né? Isso, perfeito.
Aqui deu algo próximo, 3,18, professor. 3,18? Deixa eu ver Isso. aqui, confere. Vixe, não, lembrando que é o integral do seno aí, né? Então, de 0 a π sobre 2 dá 1. Ah, Então, de isso. 0 a 1 é para dar 0, alguma coisa. Eu Deu... é elevado a 2. A função da questão anterior. Ah, pronto. Ajeita aí. Pronto, Luiz. É isso aí. 0,46, é isso mesmo. Olha aí, Kátia foi muito mais precisa, hein, Luiz? Ponto para ela, hein? Então, aqui, seno de 0 é 0. Seno de 1/4 é 0,247. Seno de 0,5 é 0,479. Seno de 3/4 é 0,682. E seno de 1 é 0,841. E agora é só substituir na nossa fórmula, né? Então, 1/4 dividido por 3 vezes 0 mais 4 vezes 0,247 e por aí vai, né? Então, 0,4597. Pronto, vou dar o meu termo aí entre Luiz e Cádio. Beleza, pessoal? Então, todo mundo Beleza. matou aí, né? Deu Opa, certo. tá ouvindo? Deu certo, deu certo. Show. Pronto. Então, todo mundo está sabendo realizar o nosso método. Vamos só falar a respeito do erro composto, né? Então, para variar, o nosso erro composto vai ser as K aplicações que a gente fez do método, vezes o erro individual. Aí aqui tem só um detalhe. Lá no método dos trapézios, se a gente tinha dividido em N subintervalos, você aplicava o método N vezes. Cada intervalozinho era uma aplicação que você fazia do método dos trapézios, né? Aqui não. Lembra que a gente pega de 2 em 2 subintervalos? Então, se você subdivide o seu problema em N subintervalos, você está aplicando o seu método N sobre 2 vezes. Todo mundo entendeu esse detalhe, pessoal? Foi claro aí? Peraí, repita o que você disse, só. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Se eu lhe dou aqui um problema, né? Uma integral, né? De A até B. E eu divido ela em 6 subintervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas aplicações do nosso método da primeira regra de Simpson você vai ter que fazer para poder calcular essa integral? A gente não pega de 3 em 3 pontos? Sim. De 2 em 2 subintervalos, né? Uhum. Então, está aqui a sua primeira aplicação, está a primeira A. Está aqui a sua segunda aplicação e está aqui a sua terceira aplicação, né? Concorda, Melvino? Concordo. Isso significa que, se no total existem N subintervalos, aqui o bonito, N subintervalos, a gente vai aplicar N sobre 2 vezes, né? Concordam? Sim. Então, para cada uma dessas aplicações, né? Para cada uma dessas tem um erro. O que a gente faz é multiplicar todos esses erros, um desses erros, o maior deles, né? Por N sobre 2, né? Que foi o número de vezes que você aplicou. E bem, você faz aí a regra de cálculo e você chega a essa fórmula final que a gente está mostrando aqui embaixo, né? B menos A sobre 180, derivada à quarta, vezes H à quarta. Lembrando sempre que você pode substituir esse H à quarta pela formulazinha lá do
B menos A, N quadrado. B menos A dividido por N, né? Pelo número de subintervalos, certo? Então, se a gente fizer isso, deixa eu só escrevê-lo aqui no quadro, só para vocês verem como é que fica o jeitão, né? Normalmente eu gosto mais desse outro jeitão, né? Então, ela vai ficar, nosso erro vai ser menos B menos A quinta, derivada a quarta da sua função, aplicado a xi, sobre 180 N a quarta. Se a quarta derivada for zero, significa que a gente não tem erro, né? Então, é o exemplo, né? A gente calculou a integral de x ao cubo, mais não sei quanto, né? Era um polinômio cúbico. Significa que a gente está certo em cheio, né? Você não erra nada, né? Beleza? Então, pessoal, tá aí a fórmula zona. Vamos agora para o problema, né? Calcule a integral de seno de 0 a 1, usando a nossa primeira regra de Simpson, de forma que o erro seja menor do que 0,001. Então, eu quero ter um erro menor do que 0,001 e eu quero descobrir qual é o número de subintervalos. Ok? Então, o problema continua sendo o mesmo, né? Integral de 0 a 1 de seno de x dx. Quantos subintervalos a gente deve utilizar? De forma que o erro seja menor do que 0,01. Façam aí, por favor. É do mesmo jeito que a gente fez o nosso primeiro problema lá, né? Da nossa aula, né? Utiliza a fórmula. George and the fishes in the deep blue sea. Ficou com vergonha? Canta aí, meu filho. Estava muito no tom, não? Desculpa. É porque eu fui fazer a última pergunta e acabei deixando aberto. É porque copiar uma pergunta é tedioso. É isso, rapaz. A voz não é bonita, não, mas a musiquinha é boa. Superou. Rafael saiu, meu ouvindo prontamente e o superou, né? Com MP3 acoplado, né? Tem que descobrir como é que você escolhe a música, né? Tem que ler o manual lá do Melvinho. Então, o que a gente quer é que esse erro seja menor do que 0,01, né? Então, substituindo aqui os valores, né? Vou esquecer o sinal negativo lá, viu, pessoal? Sempre desaparece mesmo, né? Então, vai ficar 1 menos 0, a quinta. Derivada quarta. Derivada quarta do seno é o próprio seno, né? Seno de xi sobre 180 n a quarta menor do que 0,01. E aí? Qual é o xi entre 0 e 1 que maximiza o nosso seno, né? Independente do valor, o máximo que o seno pode atingir é 1, então a gente pode... Perfeito, né? Então, nesse intervalo, o seno é crescente, né? Então, o xi aqui vai ser 1.
Então, voltando para o lado de cá, né? 101, né? Beleza? Aí, bem, você faz uma regra de cálculo aqui, né? Passa o n a quarta para o lado de lá, passa o 0,01 para o lado de cá, faz essas continhas aí, e você chega no final das contas que o seu n tem que ser, o seu n a quarta tem que ser maior do que 4,67. Tirando a raiz quarta, você descobre que o seu n tem que ser maior do que 1,4. E aí? Se o n tem que ser maior do que 1,4, qual é o valor do n que a gente vai escolher aqui, pessoal? Doisão, né, pessoal? Luiz e Vinícius aí já foram cheios, né? Atenção aqui a um detalhe, né? O n tem que ser par, certo? Então, a gente deu sorte. Deu 1,4, o próximo valor inteiro é 2, que é par. Se, por acaso, o n tivesse dado maior do que 2,8, se, ao invés, tivesse dado isso aqui, qual era o valor de n que a gente deveria escolher? 4. Aqui é 4, né? 3 não pode, né? 3 é ímpar, não rola, aí você corria para o n igual a 4, certo? Então, atenção aí, né? A esse valor de n sempre ser maior do que o que você quer lá e pá, né? Mas, bem, nesse exemplo aqui, nosso n vai ser pura e simplesmente 2. Vejam aí o poder do nosso método de primeira regra de Simpson para aproximar o seno aí, né? Com apenas 2 subintervalos, ou seja, aplicação simples mesmo, né? Você garante que o seu erro é menor do que 0,01. E agora é só mandar ver para resolver, né, pessoal? Vamos fazer aqui rapidinho. Então, já brincamos aqui com o erro. Então, se o n é 2, o nosso h vai ser meio, né? E aí você gera a sua função 0, 0,5 e 1. Se você avaliar aqui, o seno é 0, aqui é 0,841, e aqui no meio é 0,479. E a nossa integral vai ser h sobre 3, y0, 4y1, y2, né? Então, vai ser meio sobre 3, 0, mais 4 vezes 4, 7, e faltou 0. 4 vezes 0,479, mais 0,841. Se a gente resolver isso tudo, você chega ao 0,459 também, né? Aquele mesmo valor que a gente chegou da vez passada, né? Aquele já estava super certo, esse é um pouquinho menos, mas as primeiras casas decimais aí, com certeza, né? Lembrando aí que eu não fui aqui tão rigoroso, né? O nosso erro é de 0,01, eu tinha que usar, né? Eu botei 3 casas decimais, era bom aquela história, né? 2 a mais, né? Pelo menos, né? Mas aqui eu não estou sendo muito chato com essa, em relação a esse tipo de coisa, não. Professor, por que estavam dizendo 4 na outra situação? Desculpe, só não percebi. Desculpe, eu também não entendi sua pergunta, porque Porque quando a gente estava falando do N, vocês tinham falado do 4. 4 aqui no cantinho, né? Eles estavam falando do 4 da integral, não do N? Era um 4 hipotético. Eu disse que, nesse exemplo, o nosso N deu 1,4, né? Sim. Qual é o próximo valor inteiro que a gente tem que pegar? É 2. Beleza. 2 é par, tudo funcionou. Mas, e se a gente tivesse resolvido tudo e tivesse descoberto que o N era maior do que 2,2? Qual era o N que você ia pegar? 2, porque é mais próximo. 2 não é maior do que esse, né? Então não é verdade, porque é maior. Desculpa, mas então, é 3. Daria 3, não poderia ser, porque seria um número ímpar. Teria que ser um número par. Então, é o jeito de correr, né, para n igual a 4, né? É verdade. Era só isso daí que a gente estava exemplificando, né? Entendi. Beleza, pessoal? Então, só antes da gente encerrar a aula, só mostrar um exemplo aqui contextualizado, né? A gente até agora tem só dito, né? Acha integral, né? Vou mostrar aqui um exemplo. Então, você diz o seguinte, ó, tinha um foguete lá, e esse foguete tinha um velocímetro, né? E o astronauta que estava lá dentro, ele
Estava com um cronômetro de 5 segundos, o cronômetro buzinava, ele olhava para o velocímetro e anotava a velocidade do foguete. Então, antes de decolar, o foguete estava parado, né? Então, no tempo zero, o foguete estava zero. Depois de 5 segundos, ele olhou, o foguete já estava a 60 pés por segundo, desculpem aí o americanamento. Em 10 segundos, o foguete estava a 180 e por aí vai. Aí o cabo pergunta, quanto é que esse foguete andou? Qual foi o deslocamento realizado por esse foguete? Né? Qual é a altitude desse foguete no segundo 20, né? Após esses 20 segundos aí, qual é a altitude que ele vai estar lá no céu? O que é que a gente tem que fazer para poder achar essa altitude aí, a distância percorrida? Vai ter que calcular a integral de velocidade? Isso, né? A integral da velocidade não dá a distância, né? Sim. Então, derivada da distância dá a velocidade, né? Integral da velocidade dá a distância, né? Então, a gente tem que integrar essa função aí, certo? Ok? Aí eu digo o seguinte, faça essa integral e utilize a regra de Simpson-Texto para poder calcular a altura do foguete. Como é que a gente faz isso aí, pessoal? A gente a gente integra a função e aí a gente passa essa função dentro de Simpson. Cuidado que se você integrar a função, já terminou o problema, né? A gente vai usar Simpson para integrar, entendi. né? Entendi. Você vai colocar aquele módulo lá da integral definida e você vai passar isso para Simpson. Isso. Então, basicamente, o que a gente queria era, eu quero a integral da velocidade, né, de t, dt, onde se vê a velocidade do foguete, certo? No final das contas, a gente quer gerar uma tabelinha, que a tabelinha é assim, né? 0, 5, 10, e aqui 0, 60,6, 180,1, e por aí vai. Então, veja que depois de gerar a nossa tabela, a gente vai obter essa tabela que está aí, ó. Então, a gente não está acostumado, né? Mas o problema já deu a tabela para a gente, pessoal. Então, veja que é só integrar os pontos que já estão na tabela, concorda? Aí, bem, se a gente olhar aqui, quantos pontos tem a nossa tabela? 1, 2, 3, 4, 5. Se essa tabela tem 5 pontos, ela tem quantos subintervalos? Sempre um a menos, né? 4. 4. A Cádia é tão poderosa que na questão passada ela já respondeu a resposta da pergunta atual. Deixa eu ver o futuro, né? Já está o 4 aí. Bem, 4 é um número de subintervalos par, portanto, funciona, né? A gente pode aplicar a nossa regra de Simpson 1/3, certo? Então, aqui é tão simples quanto a gente aplicar a nossa regra, né? Então, nossa integral vai ser h sobre 3 vezes y0 mais 4y1, 4 foi igual a 1, 4y1 mais 2y2 mais 4y3 mais y4. E aí, pessoal? Quem é o h? Quanto é que vale h aqui? 0,5. Não, quer dizer, 5. Sim, né? O raciocínio foi correto, só falou errado aí, né, cara? Foi. Essa distância aqui, né? O nosso t não anda de 5 em 5, né? Portanto, o h aí é 5, né? Então, 5 terços vezes y0 é 0. Y1 é o 60,6. 2 vezes 180, né? Aí, por aí. Terminar e dar um valor qualquer, né? Beleza, pessoal? Todo mundo satisfeito? Então, se você receber uma tabela para fazer a integração, até economizou trabalho, né? Você não precisa nem sequer amostrar, né? Gerar, né? Tem a tabela? Tem. É só aplicar o método, né? Obviamente, você tem que checar se esses espaçamentos estão constantes, né? E quantos números, qual é o número de pontos, né? Que você tem, consequentemente, o número de subintervalos, e ver qual dos métodos você consegue aplicar, né? Na aula que vem, a gente fala um pouquinho mais sobre isso daí.